louvor e progresso. Kedin. Vanessa levantou-se na manhã seguinte, limpou-se, vestiu-se, comeu e saiu. Ela não disfarçava sua natureza, andava pelas ruas como uma fúria. Ela atraiu alguns olhares incomuns, mas agora se espalhou a notícia de que o rei feiticeiro havia enviado um representante, e foi corretamente assumido que era ela. Durante todo o dia, pregoeiros e cavaleiros foram de um lado para outro espalhando a notícia de que aqueles que são seguidores de Sua Majestade estavam sendo chamados para se voluntariarem na defesa de Prarte. Este foi o fruto desse esforço. Ela ficou no topo do portão e olhou para as fileiras concentradas. Ali estavam milhares e milhares de soldados dispostos em grupos quadrados simples. Tinham 10 de profundidade e 10 de largura, e havia 90 quadrados, perfazendo um total de 9.000, mais os voluntários, e havia mais pessoas vindo das aldeias vizinhas enquanto a viscondessa e seu conselheiro, Urtis, subiam os degraus para se juntar a ela, nas ameias. Bom dia, Vossa Graça. Bom dia, Senhor. Ela disse, inclinando a cabeça para a viscondessa e o padre. E para você, Vanessa. Eles disseram quase simultaneamente. Eles são impressionantes, não são? Cersei disse com orgulho. Eles são. Vanessa respondeu. Eu não esperava tantos. Ela parou quando o outro quadrado terminou de se formar. Sua Majestade pagou com seu próprio tesouro para aventureiros protegerem aldeias de ataques de astraquianos e fanáticos da teocracia Slane. Falei com alguns dos aldeões nos últimos meses como parte de minhas funções. Um grupo de placas de ferro segurou alguns dos fanáticos daquela paladina caída durante um ataque, salvou uma mulher de ser queimada viva, e tirou pessoas das vilas. A maioria das placas de ferro morreu, mas os aldeões escaparam, e fugiram para outra. Essa outra vila estava preparada para o ataque como resultado, e aquela vila tinha um time classificado como ouro. Combinados com os dois grupos, quando o ataque veio, eles esmagaram os fanáticos. Sem os aventureiros pagos por Sua Majestade, muitos teriam morrido. Ninguém se esqueceu disso ainda. Ele disse gravemente. Vanessa assentiu. Eu imagino que existam muitas histórias desse tipo por aí. Cersei acrescentou. Kedin não é uma cidade enorme, estávamos quase arruinados, se não fosse pelos esforços de Sua Majestade, e por nos fornecer a rosa azul, e sem uma ajudinha oportuna de sua papa, as coisas poderiam ter sido muito, muito pior. Esta é uma dívida de honra que pagamos. Não posso jurar que todos lá fora são partidários de sua fé, mas mesmo assim eles se consideram em dívida para com seu nome. Meu povo é orgulhoso, morador da aldeia ou da cidade, eles não mancharão a dignidade deles ao deixar de retribuir a gentileza e a generosidade demonstradas a eles. Qualquer um que não estiver aqui na próxima hora é muito velho ou muito jovem. A voz da viscondessa era o auge da confiança e do orgulho enquanto ela falava. Eles ficaram ali, os três, 2 vampiros e uma fúria diante de um pequeno exército de humanos. Suas mãos estavam cruzadas pacientemente atrás das costas enquanto as fileiras continuavam a se formar. Seus pés estavam afastados na largura dos ombros e projetavam uma imagem de poder e autoridade. As asas de Vanessa tremeram atrás dela de excitação. Vocês dois combinaram quem irá para Prarte com eles? Ela perguntou curiosamente. Nenhum de nós está disposto a ceder nesse ponto específico. Cersei disse com certa frustração. Urtis insiste que é meu dever governar, e ele agirá em meu nome enquanto estiver em Prarte. Eu digo que enquanto o rei feiticeiro se coloca na luta, não posso fazer menos. Não menos que meu povo. Urtis revirou os olhos. E continuou apontando que o rei feiticeiro é um deus. O marido dela acabou morrendo por sua nobre escolha, e o dever dela para com seu povo é governar bem e sobreviver. Não podemos simplesmente substituí-la, enquanto eu posso ser substituído escrevendo para um templo e informando-o sobre minha morte. Então você está em um impasse. Vanessa disse sucintamente. Sim. Estou especialmente perturbada por ele continuar a se desvalorizar tanto. Posso conseguir outro padre, mas isso não significa que ele possa ser substituído tão facilmente. Não posso conseguir outro Urtis. Cersei disse com sua voz frustrada, mas traía uma medida de ansiedade adicional além do simplesmente profissional. O rei feiticeiro teria alguma sabedoria sobre esse assunto que você poderia passar para nós? O que você sugere? Urtis perguntou, ansioso por alguma solução. Bem,
Ela é a viscondessa, ela pode simplesmente dizer para você calar a boca, ser um bom menino, e ficar aqui. Vanessa riu, e Cersei riu. Otis olhou para ela, inexpressivo. Oh! Ela encolheu os ombros. Basta jogar a maldita moeda, e acabar logo com isso. A dupla piscou para ela em estado de estupor. É isso? Essa é a sua sugestão? Vanessa olhou para os dois. O que vocês querem de mim? Sou uma camponesa que virou monstro, torturo predadores, e extraio informações. Gosto de pensar que sou muito inteligente, mas você quer sabedoria divina? Vá falar com Deus, este vai te responder. Você quer uma solução prática na hora, é isso que eu tenho para você. Ela disse, e se abaixou, e tirou uma moeda. Sem ressentimentos, sem discussões, um movimento, e a maneira como tudo cai na pedra é o que você faz. Vocês dois querem ir, apenas um de vocês pode, e ambos têm razões igualmente boas para ambos os lados da discussão. Nenhum é melhor que o outro, deixe o acaso decidir. Ela respondeu. Otis e Cersei trocaram olhares, era pouco convencional, mas havia ideias piores. Vamos jogar. Os dois disseram em uníssono. Eu vou jogar. Vanessa disse, e colocou a moeda com o rosto do rei feiticeiro voltado para baixo. Ela considerou apropriado que ele sempre olhasse para o mundo olhando para baixo, e não para cima. Ela jogou a moeda, e ela girou no ar. Cersei, o que você escolhe? Vanessa disse quando a moeda atingiu o pico de sua altitude. Cara. Cersei disse. Ela desceu, e bateu na pedra, cambaleou, e caiu no chão. Coroa venceu. Vanessa disse. Otis, parece que você vai visitar Prarte com eles. Ele prestou sua saudação a Cersei, que abaixou a cabeça desapontada, mas depois retribuiu, com o punho no coração, e disse. É melhor você voltar vivo. Ele riu, seus olhos vermelhos de vampiro encontraram os dela. Acho que estou um pouco atrasado para isso. Ele disse. Ela revirou os olhos em resposta. Você sabe o que quero dizer, seu idiota teimoso, mas a próxima campanha, se houver, vai ser minha sem argumentos. Justo. Ele disse, e estendeu a mão, ela pegou, e eles apertaram com firmeza. Você gostaria de se dirigir aos soldados? Parece que a maioria deles está aqui agora. Vou deixar Otis informar sua esposa sobre sua partida, então usarei o pergaminho, e os enviarei. Isso deixa tempo para você dizer algumas palavras. Cersei falou educadamente. Eles não deveriam ter notícias suas? Vanessa perguntou hesitante. Eu sou a viscondessa deles, eles já ouviram falar de mim centenas de vezes, mas quantas vezes na vida um representante do rei feiticeiro vem me visitar? Ela perguntou. Tudo bem, se isso ajudar. Vanessa disse. Suas asas se abriram, e as conversas baixas além da parede cessaram. Ela as agitou lentamente, e permitiu-se subir acima, e depois além da parede, pairando diante deles como o espectro da vingança. Oi! Ela disse com um aceno. Você não me conhece, e eu não sou exatamente um grande orador, então não vou falar muito ou por muito tempo. Você provavelmente sabe que venho do reino feiticeiro. Sua Majestade, ele me fez isso, eu costumava ser vítima de tudo o que alguém fazia, e queria fazer comigo, não tinha poder, não tinha voz, não podia fazer nada sobre nada. Tudo que eu podia fazer era apenas chorar. Ele me tornou diferente, ele me ensinou alguma coisa, muitas coisas, mas acima de tudo ele me ensinou a ter um maldito respeito próprio. Sua voz se espalhou pela multidão, seu discurso folclórico, e camponês direcionado ao público que ela encarava. Ela tinha a atenção deles. Agora há muitas pessoas, eles não querem isso para ninguém além de si mesmos. Ouvi dizer que alguns deles vieram aqui, e tentaram matar você, e ouvi dizer que nenhum deles passou por suas paredes, mas como um maldito cadáver ou um prisioneiro, certo? Ela perguntou com uma doce inclinação de cabeça. Aplausos soaram, pontas de lança atingiram o chão, e ela ergueu as mãos para pedir silêncio. Bem, você acha que pode ensinar a Prarte algumas coisas sobre como segurar paredes? Parece que eles tiveram alguns problemas para aprender isso ao longo dos anos, você vai ajudá-los? Ela perguntou ironicamente. Uma rodada geral de risadas, e gritos afirmativos de inferno, sim. Respondeu ela. Bem, tudo bem então, o que você está parado me ouvindo? Você tem uma coisa para fazer, e você sabe o que é, faça o seu melhor, volte vivo, volte orgulhoso,
e mostre ao maldito mundo inteiro que ninguém pode pegar uma parede que foi segurada pelo povo de Kedin. Ela fez uma saudação à multidão, e voltou para a parede. Ela olhou para a viscondessa. Eles são todos seus, vossa graça. Ela disse. Eles morrerão naquelas paredes por causa dessa reputação, depois daquela pequena exibição. Cersei disse, visivelmente emocionada. Esperemos que não chegue a esse ponto. Vanessa respondeu. Vai. Cersei disse suavemente. Eu sei. Vanessa disse no mesmo tom. Boa sorte. Tenho que voltar. Ela saudou a viscondessa, e recebeu uma em troca. Então, eles apertaram as mãos, e Vanessa pediu um portal, através do qual ela passou com um aceno de despedida para os soldados além do muro, e desapareceu. Nazarick. Vanessa se ajoelhou diante do trono ao lado de Demiurgo. E foi isso que aconteceu, Vossa Majestade. Na última contagem, havia quase 10.000 prontos para se mover para apoiar a Papa Baraja, e eles estarão lá hoje. Ela disse enquanto descrevia os acontecimentos de sua curta visita. Demiurgo, você tem algo a acrescentar? Isso atende às suas expectativas depois de prepará-la para isso? Ains perguntou do topo de seu trono. Sim, Majestade, ela atuou exatamente como você exigiu dela. Demiurgo disse com confiança. Discordo. Ains disse, e por um momento o demônio ficou nervoso, e Vanessa parecia prestes a chorar. Eu digo que ela superou as expectativas. Ains terminou, e eles relaxaram visivelmente. Alguns anos atrás, ela não passava de uma camponesa, do tipo, Demiurgo, que você não pensaria 2 vezes em pisar e raspar o sapato. Então agora ela é uma agente de vingança, e uma competente assistente de pesquisa para você, e agora ela atuou como diplomata, e trouxe 10.000 soldados para defender nossos objetivos. Tudo isso, disse ele, apontando para a radiante fúria, ultrapassa em muito o que chamaríamos de expectativas normais. Você mesmo não disse que ela provou ser um grande e perspicaz trunfo para o seu trabalho em mais de uma ocasião. Você entende o que quero dizer, Demiurgo? Ains perguntou gentilmente. Acredito que sim, meu senhor. O demônio disse pensativamente. Vanessa permaneceu em silêncio, mas brilhava de orgulho, e seu coração acelerou um pouco. Demiurgo a elogiou para o rei feiticeiro. Foi a primeira vez que ela ouviu falar disso. Bom, uma pequena semente pode parecer nada, mas quem sabe o que pode crescer dela quando nutrida adequadamente. Muito bem, vocês dois, porque vocês dois não tiram a tarde de folga, e relaxam. Vá, divirta-se um pouco. Ains sugeriu. Como desejar, meu senhor. Vanessa disse alegremente. Como você comanda, meu senhor. Demiurgo respondeu. Bebidas, depois livros, depois música. Ela disse, olhando para Demiurgo. Bebidas, depois música, depois livros. Ele respondeu. Como você quiser. Demiurgo. Ela disse enquanto eles se afastavam, e Ains suprimiu um sentimento de inveja quando eles desapareceram de vista. Um dia depois, Ains estava na sala do trono com Tuari, Yuri Alfa, Gondo, Aura, e Mare ajoelhados na base dos degraus que levavam até onde ele estava sentado. Aura, e Mare. Ains disse, olhando para os gêmeos. Sim, senhor Ains? Aura perguntou. Sim, meu senhor? Maré perguntou. Hoje vocês estão sendo enviados para visitar os Elfos Negros, vocês devem conquistá-los para nós. Você pode usar qualquer meio necessário, seja por combate ou diplomacia, deixe os meios para você, mas o fim deve ser o mesmo. Eles não devem barrar o caminho de nossos aliados quando marcharem. Ele disse. Isso inclui exterminá-los, meu senhor? Aura perguntou, sua voz infantil contrastando fortemente com a pergunta brutal. Ele bateu os dedos pacientemente no braço do trono enquanto pensava, e então disse: esse seria o último recurso, e não creio que seja necessário. Vassalo ou uma província. No entanto, acordos comerciais são aceitáveis, assim como a submissão temporária após uma demonstração de força. O que você precisa fazer, você pode fazer, mas não exerça mais brutalidade do que o absolutamente necessário para alcançar o fim desejado. Lembre-se de que os homens lagartos provaram seu valor para nós com sua submissão, assim como os anões com seu progresso contínuo em pesquisas. Os presentes que podem advir dos laços de amizade com os elfos negros podem não ser conhecidos ainda, mas isso não significa que não haverá nenhum. Como desejar, meu senhor.
Aura disse: Isso será feito, meu senhor. Mare disse suavemente: Enquanto isso, Tuari, Yuri Alfa e Gondo me acompanharão ao reino montanhoso dos Anões Negros. Isso não demorará muito, então continue a marcha da vitória na minha ausência. Ains disse ao resto de Nazarick. Primeiro um portal se abriu, e depois outro. Vamos, Mare, vamos. Aura disse apressadamente, e arrastou o irmão pela orelha, direto para o portal. Ains desceu do trono, e um por um, seu grupo ajoelhado se levantou, e seguiu atrás dele enquanto ele passava, e sem olhar para trás, eles passaram pelo portal. Ao fazer isso, Seba sentiu um orgulho no peito. Tuari não vacilou, ela não hesitou, e não olhou para ele quando chamada a cumprir seu dever, e seguir seu senhor. Ela agiu como uma serva adequada de Nazarick, um enorme passo à frente, e que ele tinha certeza que não passou despercebido por aqueles que se alinhavam nas paredes observando-os partir. Quando o portal desapareceu, Albedo subiu as escadas, e ficou ao lado do trono. Nosso mestre se comprometeu com a tarefa, agora devemos fazer o mesmo. Mãos à obra. Os guardiões, empregadas domésticas, e outros participantes curvaram-se educadamente, e começaram a se afastar. Masmorra de Crossroads. Moira esfregou a cabeça ao acordar. Você está acordada, um homem disse a alguns metros de distância. Ela olhou em volta de sua posição de costas. Havia paredes de pedra, chão de pedra, palha debaixo de seu corpo, não muito, mas pelo menos um pouco. Sua armadura e armas haviam desaparecido, mas ela não estava nua, ela usava uma túnica laranja brilhante que mais parecia um saco enorme, bem como correntes nos pulsos que a prendiam à parede. Eu estava começando a me perguntar se você algum dia abriria os olhos. Ele disse, e ela olhou para a fonte da voz. Melka? Ela perguntou hesitante. Então você se lembra do meu nome, pelo menos isso é alguma coisa. Sim, sou eu. Ele respondeu. Onde estamos? Ela perguntou enquanto se forçava a sentar. Sua cabeça parecia estar sendo aberta. Na masmorra de Crossroads City. Onde você achou que estaríamos, além de talvez mortos? Ele perguntou. Eu não sei, o que aconteceu? Ela perguntou nervosamente. Qual é a última coisa que você lembra? Ele perguntou preocupado, suas correntes chacoalharam enquanto ele se reposicionava para se sentar. Estávamos deixando o exército da General Henry, todos nós. Montamos uma força falsa como isca para atrair aquele exército maior para longe de Ikari. A última coisa que me lembro é de vê-lo se aproximando. Então não há nada. Moira disse suavemente. Bem, nós perdemos. Ele disse com um senso de humor seco em sua voz. Sim, 80.000 soldados caíram sobre nós, cortamos as amarras do nosso pequeno exército falso, e atacamos para enfrentar a morte, e a maioria de nós fez exatamente isso. Mas você, eu, e um punhado de outros somos as exceções. Fui esfaqueado no estômago. Você levou um golpe na cabeça. Acordei no dia seguinte acorrentado a uma carroça com um curativo no ferimento, e uma poção de ervas barata sendo aplicada para curá-lo. Você estava inconsciente do outro lado da carroça, e não se mexeu desde então. Mais alguns dias, e eles poderiam simplesmente ter colocado você no chão para que você não morresse de fome, e seguisse o caminho mais lento. Melkan respondeu. Quanto tempo faz? Ela perguntou com cautela. Semanas, eu acho, mas não posso dizer. Não saí daqui desde então, e o tempo realmente não significa nada. A maioria de nós está isolada, só estamos juntos porque tive permissão para olhar você enquanto você se recuperava ou morria. Ele acrescentou com alguma amargura em sua voz. Bem, obrigada. Moira respondeu. O que eles estão fazendo conosco? Ela perguntou. Bem, o resto de nós foi interrogado assim que pudemos nos movimentar, o que significa que você provavelmente será interrogado muito em breve. Ele disse com um suspiro de resignação. Eu sou a única mulher. Ela perguntou, puxando os joelhos até o peito de forma protetora. Acho que você pode relaxar com isso. Melkan respondeu, lendo seus pensamentos. O general responsável era bastante rígido quanto ao tratamento dos cativos, nada foi feito com você enquanto você estava dormindo, e eles não usaram magia simplesmente porque não tinham curandeiros para usar conosco na época. A cidade inteira está em pânico. Ouvi algumas coisas aqui e ali de um ou dois carcereiros.
Parece que a General Eire capturou Ikari logo depois que partimos, então. O que fizemos não foi em vão. Mais recentemente, eu ouvi dizer que a fortaleza Alaf caiu no oeste. Estamos vencendo a guerra até agora. Ele disse com uma pitada de satisfação. Então, e nós? E agora? Ela perguntou. Nós esperamos. Ele disse. O que mais? Ele perguntou, sacudindo as correntes para dar ênfase. Escapamos, resistimos, fugimos. Ela disse. Tenho um filho para voltar para casa, e cada dia que estou aqui é outro dia que não estou fazendo o meu melhor para acabar com a guerra mais cedo, e voltar para ele. Ela disse enfaticamente. Então, o que você tem em mente? Ele perguntou. Além de um ferimento na cabeça? Ele brincou. Ela olhou fixamente para ele. Ela olhou em volta. Não sei. Tem que haver alguma coisa. Ela disse pensativamente. Ele parecia duvidoso. Sempre há um jeito. Sempre. Ela disse com confiança, e continuou a olhar ao redor de sua cela, pensativa.